Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos ver que hora que você vai conseguir acessar esse conteúdo. Então vamos lá para falar sobre o medo, tá? Eu sei que tem pessoal às vezes que acha que é muita informação, realmente é, tá? Mas vocês vão guardando as apostilas, como eu tenho falado, e vendo os vídeos conforme conseguem, tá? Porque pelo valor que foi investido, gente, é muito conteúdo e é necessário, tá? Eu fiz esses cursos, os meus que eu fiz, quando eu fiz só uma psicóloga cristã, eu fiz 6 meses, e todos os recursos praticamente que ela pedia, as histórias, as sugestões, como eu já disse, eu tinha que criar. Então a maioria dos recursos que vocês verem eu mostrando, né, que eu fiz, eu que criei, porque não tinha molde, tá? Então alguns eu tenho como eu fornecer molde ou cartaz, como a história da raiva, deixa a raiva secar, eu criei o meu. Eu peguei lá uma menininha, duas menininhas, uma mãezinha, né, e as xicrinhas, e montei o meu de forma simples. Não existe nem para imprimir, tá? É uma história de fundo pedagógica e psicológica, né, de psicologia que eles usam, mas não tem livro, nada, desenho, tá? Eu tô tentando ver se eu consigo montar alguma coisa para vocês, ok? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos entrar hoje na área do medo, tá bom? Então eu vou falar aqui um pouquinho da apostila do medo, que eu vou estar passando para vocês. Vou seguir aqui meu esboço, que é o que eu vou passar para vocês em PDF. Então vamos lá, a emoção do medo. É você, né? Tem muito medo, sente algum medo ou vários medos, né? Suas crianças têm algum problema que relata para vocês. Eu trabalhei com uma menina esses tempos atrás em visitação que ela tem medo de chuva. E ela faz até tratamento psicológico. Então, não só crianças, tem adultos que têm medo de chuva. Mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre o medo, né, nessa apostila que eu montei para vocês. O medo, ele é uma reação que nós temos diante de um perigo, tá? Então, é uma emoção que automaticamente a gente está diante de um perigo, então ela aparece, essa emoção. Diante de algo que pode nos causar algum dano físico. Então, se a gente acha que vai causar algum dano físico ou psicológico, aquilo vai nos gerar medo. Diante do perigo, é saudável que o indivíduo se proteja. Então, automaticamente, ele identificou o perigo, ele vai recuar e vai se proteger. Então, qual que é a importância da emoção do medo? Porque a gente generaliza como a raiva, como a tristeza, né, somente como emoções negativas, e não. Como eu já disse, Deus colocou todas elas dentro de nós com uma função, né? E não foi só com funções negativas. Muitas delas, que a gente acha que é só negativa, serve para nos proteger, ok? Então, o medo, através das modificações fisiológicas que comporta, tipo o aumento da tensão muscular, você fica tenso, né? Vai acelerar sua respiração e os seus batimentos cardíacos também. Vai fazer isso. E ele pode, se for de forma muito intensa, paralisar o seu organismo, né? Minha mãe mesmo até um problema, né, no psicológico dela, e todas as vezes que ela se encontra numa situação de tensão, que na cabeça dela dá medo, ela paralisa. Ela dá efeito Chaves, literalmente, né? Ela fica sem movimento algum. É incrível. E os médicos já falaram que não tem, como que fala, uma explicação para isso. Não tem motivo. É só da cabeça dela. É o medo dela, tá? Então, vamos lá. Então, aqui vai aumentando, né? Mobiliza o organismo, multiplica por 10 as nossas forças físicas e psíquicas da mente. E aumenta o nosso estado de alerta para deletar o perigo, enfrentá-lo, eliminá-lo e fugir. Por exemplo, você já se deparou com alguma situação que, vamos supor, um cachorro está correndo atrás de você. Você nem tinha perna para isso. Às vezes estava até com dor na perna, mas quando você se viu em perigo, o que aconteceu? Automaticamente veio uma força sobrenatural que você saiu correndo numa velocidade que você não imagina. Por quê? O medo, ele funcionou ao seu favor.
Ele te colocou em alerta, ele multiplicou a sua força e fez, ó, você dar a linha e correr. Eu lembro de uma situação quando eu era criança, eu tava na fazenda do meu tio e deu um estouro na manada de bois, né? Tinha muito boi, né? Ele criava boi em Goiás, levava às vezes para Franca e tinha um monte de pneu. E a meninada subia naqueles pneus, era muito alta a pilha de pneu. Eu não subia, minhas perninhas sempre foi curta. Mas quando eu olhei o estouro de bois vindo pro meu lado, quando eu me deparei, eu já tava lá em cima da pilha, né? Porque eu adquiri uma força, uma rapidez por causa do medo, né? Que fiquei em estado de alerta, de onde eu nem esperava. Então, muitas vezes a gente acha que só a parte negativa, mas o medo sim nos protege, tá? E é interessante o papel do medo, né? Ela é a mais antiga das emoções na evolução das espécies, você sabia? Né? Principalmente da espécie humana. Então nós temos orgulho de ser corajosos, mas sem o sentimento de autopreservação, né? Os humanos não sobreviveriam. Então, se a gente quer semente ser corajoso e não tivesse sentimento de autopreservação, de às vezes se recolher, de recuar, a gente não estaria vivo. Concorda comigo? Vamos supor, se todo mundo falasse assim, eu não tenho medo de fogo, você vai de encontro com o fogo, você vai morrer. Ah, eu não tenho medo de água, você vai num rio que é muito fundo, você não sabe nadar, mas vai falar, não tem medo de água, você vai morrer. Então, isso acontece para nos preservar e preservou a espécie humana até hoje. E a gente tem que estar atento a isso. O que acontece quando a gente tem medo? As pupilas, né, dos nossos olhos, elas ficam dilatadas, as mãos começam a suar, transpirar, né, aqui eu tô suando, mas porque tá calor, mas dá aquela sensação de frio na barriga, né, vamos supor, você vai fazer um concurso, você vai prestar uma prova, você vai fazer um exame, até mesmo o médico dá aquele frio na barriga, que isso? É medo. Então essas manifestações orgânicas, né, típicas de medo, apesar de ser rejeitada e associada à covardia, não é bem assim. Então você tem que entender isso, levar para sua vida isso e ensinar para suas crianças, porque muitas vezes muitos têm medo e a gente recrimina. Fala, você não pode ter medo disso, e não é bem assim, né? Então vamos entender o porquê que a criança está tendo medo ou por que você tem medo de algo. O que te causa esse medo, né? De repente é até uma proteção, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque isso tudo salvou a nossa espécie até hoje, de certa forma, tá? Cada indivíduo reage da sua maneira diante do medo. Alguns precisam de terapia, precisam de psicólogo, de psiquiatra, de remédios, né? Para poder lidar com isso. Outros não, outros lidam de boa. Na última década, nós aprendemos a respeitar os nossos temores de cada um. Então, nós temos que respeitar, ter empatia. Vamos supor, nós tivemos aí, né? Vamos dizer que saímos da pandemia, né? Espera assim. Mas quantos, mesmo depois que acalmou a pandemia, né? Aparentemente saímos dela, continuaram no medo. E você não pode julgar a pessoa, mas já não tem mais Covid, né? Porque é o medo dela, você não sabe. Muitos ficaram assim porque perderam várias pessoas na família. Perderam pai, mãe. Eu tenho amigos que tenho uma amiga, né, de Ribeirão, que ela perdeu o pai e a mãe em poucos dias e daí uns dias o irmão, todos com Covid. Quer dizer, foi-se uma família inteira. Então, automaticamente isso vai gerar um bloqueio na pessoa, vai gerar medo da morte, medo se alguém da família fica doente, é o próximo que ela vai perder. Então, a gente tem que respeitar, né, o medo e o temor do outro. Além das fobias sociais, né, experimentos recentes comprovam que certas aversões nascem, porque alguns têm fobias sociais, né, uns não gostam de ficar no meio da multidão. Eu mesma, eu não gosto de ficar no meio de multidão. Se o mercado tá muito cheio, minha filha também é assim, começa a dar aquele mal-estar, sufoca, dá aquela fobia, né? É como se fosse um medo. Então, experimentos recentes comprovam que certas aversões nascem já implantadas na mente da criança, como se fosse um chip, como se estivesse lá dentro já do cérebro, tá? Como se fosse um chip de computador,
né, na forma de instinto, para ela se proteger, né? Por exemplo, o pavor que muitas pessoas têm de aranha, né? A maioria tem pavor e medo de aranhas e cobras, tá? O que acontece? A criança, ela nunca viu uma aranha e uma cobra, mas o primeiro contato que ela tem, que ela vê, ela vai ter aquela repulsa, porque é como se fosse esse chip dentro dela, essa autodefesa. Então, o medo, ele é colocado ali para nos proteger, ok? Então, vou deixar aqui algumas sugestões de histórias sobre o medo, tá? Você pode usar a história de Adão e Eva, né? Quando o pecado entrou no mundo, que eu já dei, já também que você pode usar ela na tristeza, tá lá em Gênesis 3, de 1 a 10. A de Paulo, tá? Quando ele foi preso, foi perseguido, né? Vou deixar aqui na apostila as referências. Elias, ele teve medo de fugir de Jezabel, né? Tá, as referências todas aqui para vocês na apostila. Raquel teve medo de não ser amada, né? Por não ser mãe, porque ela não podia ter filhos, né? A sua irmã já tinha e ela não. E sabe que a mulher, ela era valorizada. Quanto mais filhos ela tinha, mais valorizada e mais amada ela era. E ela tinha medo de não ser amada, né? E também aqui eu já deixei que Jesus, né, acalma a tempestade, que os discípulos tiveram medo na tempestade, tá? Então eu vou deixar aqui depois, eu vou gravar outro vídeo para não ficar muito comprido. Eu vou gravar a história da tempestade com outro material, mas vocês podem fazer um barquinho de papel, gente. Pegar prendedor de roupa, tá? Desenhar a carinha com caneta piloto mesmo, tá bom? Fazer aqui, eu não tenho nenhum palitinho aqui de picolé para falar o exemplo. Coloca barba, olhinho, faz como se fosse Jesus e os discípulos dentro do barquinho. Coloca o prendedor, coloca um pano, coloca ali, pega um molhador de roupa, fala que veio a tempestade, tá? Ou faz isso, ó, que eu mostrei da aranha hoje, né? E de repente veio a tempestade, né? Veio o vento e todos ficaram com muito medo. Então, você não precisa de fazer grandes materiais elaborados, ou até mesmo pode imprimir. Eu já deixei para imprimir a história, né, de Jesus acalma a tempestade, porque tem muitas que querem só imprimir, tá? Então nem todo material eu vou encontrar para impressão, né? Alguns eu tô tentando montar para vocês, tá bom? Então fica a sugestão, porque vocês não vão conseguir fazer tudo, mas guardem, porque uma hora ou outra que você for usar uma história bíblica, você vai lembrar dessas emoções e você vai vir aqui e vai aplicar dentro da história a emoção que você precisa referente àquela história, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, eu vou dar uma outra explicação usando a caixa, tá? Vou gravar num outro vídeo falando da caixa do medo, como que você pode usar ela e explicar de forma bem prática para as crianças como que o medo funciona. Então essa parte para você entender, né, que o medo, ele é importante, ele é uma defesa, tá? Ele serve para você se proteger e para a criança se proteger. A partir do momento que ele te paralisa, que é um medo excessivo, aí sim você precisa de ajuda de alguém, de uma oração, ou até mesmo ajuda profissional, de uma terapia para que te acompanhe, para que você possa sair e saber lidar desse medo, dessa situação que te paralisa, tá bom? Se não te paralisa, é uma defesa e você tem que ensinar para a criança entender, você também, que é natural, né? A gente associa a coragem com a ausência de medo. Entenda uma coisa que eu aprendi já faz muito tempo. A coragem não é ausência de medo, mas é você enfrentar os seus medos de frente. Então, na maioria das vezes, eu enfrento os meus medos de frente. Não quer dizer que eu sou corajosa. A partir do momento que eu faço isso, eu exerço a coragem, sim. Mas não é porque eu estou cheia de coragem que eu enfrento. Não tem ausência de medo, mas porque eu decidi enfrentar meu medo de frente. Isso é inteligência emocional. Você saber lidar. Você tem o medo, mas você vai com medo mesmo e vai dar certo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Alguma pergunta, vocês podem deixar para mim.